Vou te dar um conselho de algo que primeiro serviu para mim. Fuja daquelas pessoas que não te incentivam a mergulhar no Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus. Mas fuja mesmo, queira distância, porque como que pode uma pessoa querer que você não conheça o poder do Evangelho da graça, que é um poder transformador? Como que pode isso? Então, fuja desse tipo de gente, tá? Fuja, porque o Evangelho, ele é algo tão glorioso que ele faz 5 coisas que nenhuma outra coisa faz na vida do ser humano. Ele regenera, ele alimenta, ele santifica, ele edifica e ele ilumina. Isso é o que o Evangelho, ou são essas as ações do Evangelho na vida, no corpo e na mente de uma pessoa. Sejam todos bem-vindos ao canal Jamison Lopes Oficial aqui no YouTube. Antes de entrarmos nesse assunto de hoje, eu gostaria que você curtisse, compartilhasse e, se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal. Compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas que você puder compartilhar. Deixe o seu comentário aqui, ele é muito importante para que nós possamos interagir. E interagir sobre um assunto tão bacana que são as ações, as 5 ações da palavra de Deus em nós, do Evangelho em nós. Bom, como nós falamos, é importante, muito importante, você mergulhar no Evangelho da graça de Cristo. Porque ele tem esse poder, a palavra de Deus em si, o Evangelho em si, ele tem esse poder ou essas 5 ações, quando nós mergulhamos no mesmo, em nossas vidas. Então, a primeira ação da palavra de Deus, do Evangelho em nós, é que ele nos regenera. Pedro falou sobre isso, lá em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 23, ele disse assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Bom, nós fomos gerados de uma semente corruptível, né? Porque nascemos de homens e mulheres, né? De um homem, de uma mulher, nossos pais, que pecaram como nós somos também pecadores. Então nascemos de uma semente corruptível, né? Que se corrompeu com o pecado. Todo ser humano é pecador. Mas quando você se entregou ou se entrega a Cristo, você mergulha no Evangelho, então você nasce de uma semente incorruptível. Isso é regeneração. Uma velha criatura, pecadora, que se corrompeu com o pecado, é regenerada, ou seja, é feita uma nova pessoa, é feita uma nova criatura por causa dessa atitude de se entregar a Cristo e mergulhar no Evangelho da graça. A segunda coisa é que o Evangelho, ele alimenta. Pedro também falou sobre isso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, ele disse: desejai afetuosamente, quer dizer, com muita sede, com muita vontade, com muito querer, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional. Bom, eu me recordo que quando me apresentaram o Evangelho da Graça,
eu fiquei encantado com aquilo. Foi na pandemia. Um amigo me apresentou o Evangelho da Graça e eu fiquei encantado com aquilo e comecei a ler e comecei a buscar a Deus como nunca tinha feito antes. Quer dizer, eu fui de maneira afetuosa como um menino que nasceu de novo e queria muito aquele leite racional, ou seja, um leite que eu sabia dos benefícios dele para a minha vida. É assim, ou é esse efeito que o Evangelho provoca em você. Quando você é alcançado pela graça, você quer mais, você quer aprender, você quer entender e entender de um conteúdo ou beber de um leite não irracional, mas de um leite que te ajuda a pensar. Diferente do leite estragado que a religião oferece, que bloqueia o nosso entendimento, que bloqueia a nossa mente, que não nos deixa pensar, que nos faz escravos de costumes e ideias de líderes religiosos. Olha que coisa gloriosa. Aí Pedro terminou dizendo do leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. E olha, eu lhe digo que nesses 3 anos para 4, que eu fui impactado pela graça de Cristo, pelo Evangelho da Graça, eu cresci muito mais na minha vida com o Senhor do que em 28 anos como pastor neopentecostal. Em 3 para 4 anos eu cresci com o Senhor muito mais do que em 28 como um pastor neopentecostal. Esse leite racional que é o Evangelho da Graça te liberta de doutrinas, te liberta de costumes, te liberta de vícios religiosos, te liberta da hipocrisia e da heresia também, das heresias também. A terceira ação do Evangelho, da palavra de Deus em nós, é que ela nos santifica. O Evangelho nos santifica. O homem em si, ele não é capaz de santificar a si mesmo, porque nós somos pecadores. Quantas vezes você abriu um jejum para se santificar e cometeu um pecado mesmo estando em jejum? Normal aos olhos de Deus, porque nós somos pecadores. O pecado está na nossa natureza humana. Então, é impossível. Claro que eu não estou falando que a gente não deve fazer, devemos fazer, porque a intenção pesa diante de Deus. Mas nós somos pecadores, não conseguimos santificar a nós mesmos. Mas o Evangelho nos santifica. João, capítulo 17, versículo 17, João falou sobre isso, dizendo: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Então, a melhor maneira de você ser santificado por Cristo, não se santificar, ser santificado por Cristo, é você mergulhar na palavra da verdade, no Evangelho da verdade. Porque olha só, quando você mergulha no Evangelho da verdade, você vai se libertando de heresias e hipocrisias. Quer dizer, e na medida que você abre mão de uma heresia, abre mão de viver na hipocrisia, isso faz com que você seja santificado pela palavra da verdade, que é o Evangelho, como João bem colocou. Bom, a quarta coisa, ou a quarta ação do Evangelho em nós, é que ele nos edifica. Lá em Atos, capítulo 20, versículo 32, diz assim: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Bom, o Evangelho, ele não destrói, ele não tira o chão dos teus pés. O Evangelho, ele te edifica e te edifica de uma maneira que quando vier o vendaval, a tempestade, o dia mau, porque vem para todos nós. A vida do crente, a vida do cristão não é uma vida só de vitória, de conquista, de bênção, não é. É uma vida de dor, de sofrimento, de luta, muitas lutas. Mas quando bate a tempestade contra você, então, se você foi edificado pelo Evangelho da Graça, você aprende a tirar proveito daquilo.
Você entende que no meio daquela tempestade, o Senhor quer te mostrar alguma coisa. Você foi edificado pelo Senhor e aquela tempestade não pode te derrubar. Ao contrário da religião, que não edifica. As heresias pregadas por muitos religiosos não edificam ninguém. É tanto que, quando chegam as lutas, esses são os primeiros a abandonarem o caminho da fé, são os primeiros a murmurarem, são os primeiros a olharem para trás. Porque não foram edificados pela palavra. Foram edificados por uma doutrina, por um costume, por uma frase de efeito e não pelo evangelho. A quinta e última coisa que a palavra de Deus faz em nós, o evangelho tem esse poder de ação em nós, é que ele nos ilumina. Salmos 119, versículo 105, o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Veja, quantos de nós já tivemos uma experiência com o evangelho e com a palavra, de estarmos perdidos e recorrermos ao evangelho, à palavra, e ele nos dá a luz e o caminho a seguir. Traz leveza para o nosso espírito, paz para a nossa alma, para a nossa mente, ilumina os nossos passos para que a gente não venha dar passos errados, fazer escolhas erradas. Então, o evangelho tem esse poder de fazer essas 5 ações em nós. Por isso, eu te incentivo, você que está acompanhando esse vídeo, não é por acaso, eu te encorajo, sabe? Adquire um livro, eu estou lendo esse livro aqui, esse mês de outubro, já estou quase terminando. Olha só aqui, ó. Já estou quase terminando, estou lendo esse livro, Paulo, o maior líder do cristianismo. Mês de novembro eu vou ler esse aqui, ó. Vou começar a ler esse aqui, Louco Amor. Maravilhado com um Deus que nunca muda, né? Francis Chan, tem outro que não está aqui, né? Minha mãe está lendo ele, mas olha aqui, ó, esses expositivos bíblicos. Isso aqui é maravilhoso, eu te encorajo. Aqui no nosso canal no YouTube está cheio de mensagens que tem como base não as minhas ideias, mas o evangelho da graça de Cristo. Eu te encorajo a mergulhar na palavra, eu te encorajo a voltar a se alimentar da palavra. E você vai ver, se ainda não viu, essas 5 ações do evangelho em você. Deus te dê força e faça nascer agora, a acompanhar esse vídeo dentro de você, um desejo muito grande pela leitura da palavra, pela leitura do evangelho. Não se esqueça, curte, comente, compartilhe o vídeo e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative as notificações. Graça e paz, meus irmãos, que a bondade e misericórdia do Senhor esteja sobre todos vocês.